A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e a gente ficou aí devendo para vocês alguns vídeos, né? Dentre eles, a sugestão da nossa irmã Elaine de Jesus, que é pra gente falar sobre casamento, né? Um matrimônio no plano de Deus, como que é o casamento no plano de Deus, como que também é a influência, o poder de uma mulher de oração dentro do lar, de um homem de oração dentro do lar. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Por que eu disse um pouco para os irmãos? Porque é um assunto bem amplo, bem vasto, mas a gente vai se ater somente em alguns detalhes aqui, tá bom? Eu quero fazer menção com os irmãos de Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que lindo, irmãos, a definição que Paulo nos deixa aqui em Efésios. Então, o casamento, nós já sabemos que ele é instituído por Deus. Lá em Gênesis, Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, ou seja, uma mulher para estar acompanhando ele, do lado dele, o ajudando em tudo que for necessário, ombro a ombro, lado a lado. A gente vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo depois repetindo isso ali em Mateus 19, dizendo que agora o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua esposa, sua mulher, ambos serão uma só carne. Esta é a instituição do casamento, ambos são agora uma só carne. Aí Paulo vai dizer agora como deve ser esse amor no matrimônio. Ele vai dizer: mulheres, sejam sujeitas aos seus esposos, aos seus maridos, como vocês são a Cristo. Viu, irmã? Você que é do círculo de oração e dentro da igreja quer fazer e acontecer, mas dentro de casa não é sujeito ao seu esposo. Isso não ajuda, irmã. Isso não é cumprimento da palavra. A palavra diz: seja sujeita ao seu esposo como você é a Cristo. Aí você: a Deus eu obedeço, mas ao homem não. Você está contrariando a palavra de Deus. É claro, minhas irmãs, que eu estou falando de um matrimônio que foi regido e direcionado desde o princípio por Deus. Porque Deus não trabalha, meus irmãos, com coisas inconstantes. Muito pelo contrário, o que provém de Deus traz paz e edificação. Então, se esse relacionamento teve início em Deus, ele permanece em Deus. E isso, irmão, nos livra de tantos espinhos. Quais espinhos, irmã? Jugo desigual, certo? Um é cristão, o outro não é. Esposo agressivo, esposa agressiva, relacionamento abusivo. Isso não acontece se tudo teve início em Cristo. Por quê? Porque um relacionamento cristão, ele é orado, confirmado por Deus, para depois ser dados os passos seguintes, que é pedir namoro, noivar, casar, formar família. É por isso que no meio cristão a gente não fala de divórcio, porque se teve início em Cristo, ele vai sustentar até o fim. Paulo vai dizer isso: aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ninguém é perfeito, isso vocês não vão encontrar. Nenhum esposo que seja perfeito, nenhuma esposa que seja perfeita. Mas em Cristo, nós aprendemos a suportar as nossas faltas, as nossas falhas em amor. Só que nós, no momento presente, nós vivemos numa sociedade que é muito egoísta, que é muito ingrata, que é muito egocêntrica. Importa o meu eu, o outro que se lasque, não é? Mas em Cristo a gente aprende isso, a suportar um ao outro em amor. A gente aprende também o valor do perdão. Porque ninguém na face desta terra vai errar mais do que você, meu irmão, minha irmã, do que sua esposa e seu esposo. Mas vamos continuar a leitura aqui, meus irmãos. No versículo de número 28, assim diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, olha para vocês verem.
Os maridos devem amarem as suas mulheres como aos seus próprios corpos. O que Paulo está querendo dizer? Já viu alguém se auto-batendo? Já viu alguém se estapeando? Já viu alguém se automutilando do nada? Não. Então, assim como nós cuidamos do nosso próprio corpo, nós queremos bem o nosso próprio corpo, assim nós também deveremos querer bem a esposa. Assim que o homem deve agir para com a sua esposa. Então, os irmãos compreendam. É o valor do amor. O homem em si, ele não consegue amar a esse ponto, mas o amor de Deus em nós nos ajuda a amarmos um ao outro, suportando um ao outro em amor, perdoando um ao outro e querendo bem um ao outro. Como Paulo também coloca lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer assim que o amor, ele é sofredor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se ensoberbece, não folga com a injustiça, ele folga com a verdade. O amor não suspeita mal. Então, se você também está dentro de um matrimônio e tem ciúme exagerado, isso não provém de Deus, porque o amor não suspeita mal. É claro que a sua confiança inteira não deve estar um no outro. Por quê? Porque homem e mulher são falhos, mas Deus não é. E se você confia em Deus, e se foi Deus que preparou sua esposa, e se foi Deus que preparou seu esposo, então, se a sua confiança está em Deus, se Deus te deu este presente, tanto sua esposa quanto seu esposo, meu irmão, motivo de você agradecer a Deus e não desconfiar dessa pessoa que está do seu lado. Então, meu irmão, você não tem motivo para desconfiar da sua esposa, assim como a sua esposa não tem motivo para desconfiar de você. Até porque nós que somos cristãos sabemos que o casamento, ele é um só. Por que, irmã, você diz que o casamento é um só? Olha aqui, Paulo em Efésios, ele vai dizer que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim como Deus amou o povo de Israel e se entregou pelo povo de Israel. Os irmãos têm que compreender que não é o céu que imita a terra, mas é a terra que reflete o céu. É a terra que imita o céu. Então compreendam que o matrimônio foi criado por Deus e existe um grande mistério, como Paulo mesmo diz aqui em Efésios, entre Cristo e a igreja, que simboliza também o casamento. Porque o matrimônio é criado por Deus para simbolizar o relacionamento de Deus com o seu povo, para simbolizar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então a família é algo instituído por Deus. Por quê? Porque dentro de uma família a gente vai ver um homem que é diferente de uma mulher em tudo, certo? Quem é casado sabe disso. Vão ter filhos e os seus filhos são também diferentes. Ainda que sejam gêmeos, mas eles pensam diferentes, de um modo diferente. Então os irmãos notam que a família é criação de Deus. Para quê? Para a gente aprender a conviver com quem é diferente de nós. Dentro de uma família você vai ver negro, branco, amarelo, moreno, alto, baixo, gordo, magro, ruivo, loiro, cabelo crespo, cabelo cacheado. Tudo isso você vai ver dentro de uma única família. Então, se a gente olhar para o contexto de família, já cai por terra tantas outras coisas. Racismo, preconceito, que é uma exaltação à ignorância, né? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Então, dentro da família, a gente vai ver que Deus nos ensina o amor, e o amor de Deus não tem fronteiras. O amor de Deus não escolhe cor. O amor de Deus, ele não escolhe altura, ele não escolhe se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é branco, se é negro, não escolhe. Então, esse é o propósito de família. Dentro de uma família você aprende a amar independentemente destas coisas. E quando você escolhe alguém para dividir a sua vida, que é o momento do matrimônio, é disposto a tudo, meus irmãos. São duas pessoas diferentes, de linhagem diferentes, de família diferente, que pensam diferentes, entendeu? São pessoas assim que estão dispostas a viver juntas, unidas, um amor. São perfeitas? Não, tem defeitos.
mas preferem superar os seus defeitos em amor. Preferem aprender um com o outro, um esforçar o outro, um ajudar o outro, um cooperar com o outro, suportar um ao outro em amor. Irmãos, isso vai muito além, muito além. Aprende, dentro de um relacionamento, a gente aprende que a única pessoa que pode te ferir de um modo mais profundo é o seu cônjuge. E aí você vai aprender verdadeiramente o que é, como a palavra diz, que nós devemos amar os nossos inimigos. É quase isso, irmãos. Não estou dizendo que o seu cônjuge é seu inimigo. Não estou dizendo que a sua esposa é sua inimiga. Mas eu estou dizendo que muitas vezes existem momentos que a gente acaba errando e a gente fere a pessoa. E é um momento de dor intensa. Mas a gente aprende que o amor não é menor do que a dor. O amor prevalece essa dor. Então a gente aprende a perdoar. Então a gente aprende a orar por essa pessoa. Mas vamos seguir falando aqui de casamento. A nossa irmã também falou pra gente falar do poder de um homem que ora dentro do casamento. Eu quero citar com os irmãos aqui Isaac. Eu vou citar aqui alguns versículos em Gênesis, capítulo 24 e 25. Mas eu quero fazer uma recapitulação aqui com os irmãos, já falando. Isaac, filho de Abraão. Abraão, ele faz um propósito com Deus e manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. O servo de Abraão faz um propósito com Deus e Deus aponta que Rebeca é escolhida para Isaac. Os irmãos notam como é o princípio de tudo? Por isso que eu falei, relacionamento cristão principiou aonde? Oração. Se você espera no Senhor, você não é confundido. Se deu alguma coisa errada, se tem alguma coisa errada, vê se a sua carne não falou mais alto do que a voz de Deus no seu coração. Porque Deus não erra. Gênesis capítulo 24, versículo 63. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e olhou, e viu a Isaac, e se lançou do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. Veja bem, meus irmãos. Agora o servo traz Rebeca ao encontro de Isaac. Isaac estava vindo da onde? Isaac não estava saindo de festa em festa. Isaac não estava badalando, embalada. Isaac não estava aí andando de um cantinho para o outro, de congresso em congresso, festividade em festividade, vigília em vigília. Não. Isaac estava onde? Isaac estava no campo, retirado, orando. E Isaac vê ela olha para Isaac e os dois já conectam ali. Ele já sabe que eles são escolhidos de Deus um para o outro e se casam. Agora a gente vai para o capítulo 25. Olha que coisa linda, o exemplo de um homem que ora. Um homem de oração dentro do lar. Um homem de oração ainda antes de formar uma família, como foi Isaac. Capítulo 25, versículo 20, diz assim: e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, nós bem sabemos, naquela época existia uma lei que dizia: se a sua esposa ela é estéril, você tem direito de arrumar outra esposa para que lhe gere herdeiros, para que lhe gere filhos. Isaac fez isso? Não. Ao contrário de Abraão, né, meus irmãos? Abraão, a gente bem sabe que ele aceitou a sugestão ali de Sara, que foi Agar. É uma sugestão também que a gente viu ali, né, que Abraão já queria, né, meus irmãos? Senão ele não teria aceito tão rápido assim. Mas vamos lá. Isaac, mesmo conhecendo a história de seu pai, ele preferiu fazer o quê por sua esposa? Tremendo amor e respeito que Isaac tinha por sua esposa.
tamanha consciência que ele tinha de que os dois foram feitos um para o outro, que esse relacionamento, esse casamento era de Deus, que não precisava de terceiros ali. O que Isaac fez? Ele orou instantemente por sua esposa, ainda que ela era estéril. Aos olhos dele, né, de toda a medicina, se fosse no dia de hoje até, impossível. Mas para Deus, ele sabia que não era. E ele confiava em Deus. Agora a gente vai ler o versículo 26 do capítulo 25, que diz assim: e depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Os irmãos notaram? Versículo 20. Isaac tem 40 anos e se casa. Versículo 26. Isaac tem 60 anos e se torna pai. Vamos lá, irmão. Tá difícil? Tá doendo? Orou quanto tempo? Orou 2 anos, 5 anos? Tá reclamando? Fez as contas? Isaac orou 20 anos por sua esposa. 20 anos. E sem falar que ele orou até os 40 anos de idade para poder ter a sua garoa. Ele orou até os 40 anos de idade para saber quem era sua esposa. E orou mais 20 anos para poder ser pai. Então, irmão, se tá difícil, suporta mais um pouco, porque Deus é fiel para cumprir tudo que prometeu. Confia no Senhor. Amém? Quero fazer menção aqui com os irmãos de um casamento também que foi instituído por Deus. Ruth, né? A gente não poderia deixar de falar de Ruth. Então a gente sabe que Ruth foi casada uma primeira vez, se tornou viúva, não deixou sua sogra, que também se tornou viúva, permaneceu junto com ela. E num tempo de fome ela foi nos campos colher espigas de trigo para poder alimentar sua sogra e ela. E esse campo era de um homem chamado Boaz. E Boaz era parente de Ruth. E naquela época existia a lei da remissão, em que aquele que era parente poderia resgatar não só a herdade, mas também casar-se com a pessoa que se tornou viúva. Que no caso ali era Ruth ou Noemi. E aí a gente vai ver no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: e de que também tomou por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém, e seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. E a gente vai ver que Ruth vai ser mãe de Obed, e Obed é avô de Davi, e Ruth entra então na genealogia de Jesus Cristo. Coisa linda, né, meus irmãos? Um casamento instituído por Deus. Por quê? Porque Ruth, não sabendo de tudo isso, ela foi primeiro colher espigas ali no campo. Provavelmente, né, Ruth ela era assediada pelos homens que trabalhavam naquele campo. E a sua sogra Noemi, descobrindo que Boaz era parente, falou para Ruth: Ruth, você vai fazer o seguinte, vai um dia de noite lá na eira onde ele está, deita-se aos pés dele e se cobre com a orla do manto dele. Então ela fez assim, deitou-se aos pés de Boaz. Ruth poderia ter se deitado com Boaz, certo, meus irmãos? Poderia. Só que ela fez o que? Ela se deitou aos pés de Boaz. Boaz, quando acorda, pergunta assustado quem é, né? E aí ela vai explicar quem ela é e por que ela tá ali. E ela vai dizer assim pra ele, assim, num tom de: olha, se você não quiser casar comigo, não precisa. Se você não quiser tocar em mim, não precisa. Mas me ajuda com a herdade que foi do meu esposo, que foi do meu sogro. Boaz faz muito mais do que isso. Boaz vai louvar ela como uma mulher virtuosa, porque todo mundo conhecia o esforço que ela tinha para cuidar da sua sogra, de si, e de como ela se dava ao respeito. Boaz toma ela por esposa. Então a gente vê que foi um propósito de Deus guiar
a história tanto de Ruth e de Boaz, até que os dois se unissem. Coisa linda, né, meus irmãos? Mas vamos falar também da mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31. Diz assim, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado. Estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Se conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e os vende e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos, e se ri do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua boca e não come o pão da preguiça. Se levantam os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, porém tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, porém a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louva-na nas portas as suas obras. Olha que coisa linda, a mulher virtuosa. Essa é a mulher virtuosa, mas a gente também sabe que está escrito sobre a mulher tola, que destrói a sua casa com as próprias mãos, né? A mulher sábia a edifica. E essa mulher virtuosa, ela é um exemplo de mulher sábia. Ela acorda pela manhã, ela olha pelo bem-estar da sua casa, ela cuida de tudo, de todo andar dentro da sua casa, ela cuida de si mesma, ela cuida do seu esposo. O seu esposo, ele é reconhecido quando anda na rua, porque o povo olha para ele e sabe, olha, pelo modo que está vestido é o esposo da mulher virtuosa, porque só o esposo dela que anda vestido assim, sempre alinhado, sempre aprumado. Os filhos dela louvam ela. Os próprios filhos olham para ela e falam assim: minha mãe é um exemplo de esposa, é um exemplo de mãe. Irmãos, quer saber um casamento que é um casamento abençoado mesmo, de verdade? É um casamento que inspira os seus filhos a quererem ter um matrimônio igual, a quererem se casar. Não, eu quero me casar porque, olha, o casamento do meu pai com minha mãe me inspira a casar. Isso, irmão, isso é um casamento abençoado. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, já está ficando muito longo o vídeo. Então, esse foi o vídeo que a gente falou sobre matrimônio no plano de Deus. Casamento é plano de Deus, família é plano de Deus. A mulher que ora, como deve ser uma mulher cristã dentro do seu lar, velando pelo seu lar, pelo seu esposo, pelos seus filhos, orando constantemente, sendo temente ao Senhor, sendo também submissa ao seu esposo, como ela é a Cristo. E também nós falamos do poder de um homem que ora, como Isaac, um homem de oração, um homem que orou para poder ter uma varoa abençoada, um homem que orou depois por essa varoa diante da dificuldade que eles enfrentaram da infertilidade, que não sucumbiu diante dessa adversidade, mas instou com Deus em oração e foi agraciado uma geração de gêmeos aí. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.